Em 1587, o conde Bardi se mudou para Roma. Ué, e as reuniões da Camerata acabaram? Não. Felizmente, nada se acabou, porque o compositor Jacopo Corsi se tornou, com a partida do conde, o mecenas da Camerata. Além de abrir o seu palácio para que o grupo continuasse a se reunir, ele provia todo o apoio financeiro para o prosseguimento daqueles trabalhos. Então, todos os participantes do início da Camerata só mudaram o lugar da reunião, mas continuaram se reunindo, certo? Errado. Todos não, quase todos. Alguns não continuaram porque os círculos sociais do Corsi e do conde Bardi eram diferentes. Havia uma rivalidade feroz e constante entre os dois que durou até o conde se mudar para Roma. Bem, vocês se lembram daqueles 4 parâmetros que a Camerata Fiorentina estabeleceu para suas pesquisas? Aqueles que eu apresentei no vídeo 3? Pois é, então vamos relembrar o último deles, o 4º. A canção deveria ser bem interpretada para aumentar o impacto da poesia cantada. Então, perseguindo esse objetivo, à medida que as experimentações da Camerata iam prosseguindo, foi surgindo uma maneira diferente de expressão vocal que ficava no meio do caminho entre o texto falado e o texto cantado. As palavras não chegavam a ser apenas recitadas, mas também não eram totalmente cantadas. Essa nova maneira de cantar era alguma coisa como falar em cima da música, o que, em italiano, acabou recebendo o nome de recitare cantando, ou seja, recitar cantando, declamar cantando. Essa expressão italiana, recitare cantando, define até hoje o estilo de interpretação das canções daquela época. Inúmeros compositores italianos, além dos que eu já mencionei, se destacaram pela sua produção de monodias. Por exemplo, Gabrieli, Gesualdo, Piccinini, Ugolini, Picchi, a família Strozzi, além do Pietro, Bernardo, Gregório e Bárbara, Marco da Galliano, Frescobaldi, Falconieri, Francesca Caccini, a irmã do Giulio Caccini, Luigi Rossi, Cavalli, Uccellini, Carissimi e etc. Há muitos outros nomes, mas eu parei aqui para que este vídeo não fique parecido com um cardápio de cantina italiana. Agora eu gostaria de ressaltar a figura de 2 compositores que se destacaram nesse grupo, Giulio Caccini, de quem eu já falei no vídeo anterior, e Claudio Monteverdi. A importância de Monteverdi, que trabalhou todo o tempo em Veneza e em Mântua, e não em Florença, está não apenas na grande produção de canções, mas também na primeira reforma da ópera. Essa revisão foi apresentada em 1607, quando ele estreou a sua primeira ópera, l'Orfeo, o Orfeu. Foi graças a essa reforma e a outras que vieram depois que a ópera continua existindo até hoje. Mas isso é história para uma outra série. Quanto ao Giulio Caccini, ele sempre se destacou muito nas reuniões da Camerata e escreveu um dos primeiros e mais importantes exemplos daquele novo estilo vocal, o álbum de canções Le Nuove Musiche, As Novas Músicas, publicado lá mesmo em Florença, em julho de 1602. Essa importantíssima coleção de canções para voz solista e acompanhamento de baixo contínuo pode ser acessada livremente na Petrucci Music Library, no site imslp.org. Antes de prosseguir, eu gostaria de explicar o significado de uma expressão que eu já tinha usado no vídeo anterior e voltei a utilizar agora, mas não sei se todo mundo entendeu o que eu falei. O baixo contínuo, ou simplesmente o contínuo. Quem é o baixo contínuo? Como vive? Quais os seus objetivos na vida? Brincadeiras à parte, o baixo contínuo é a música executada sem interrupção pelo instrumento acompanhador,
do primeiro ao último compasso de todas as obras daquela época que tem um solista, no nosso caso, um cantor ou uma cantora. A prática do baixo contínuo, ou simplesmente do contínuo, vai se estender do Renascimento tardio a partir das últimas décadas do século XVI, ou seja, antes mesmo do início do Barroco, e segue até o começo do período clássico em 1750. Em resumo, o acompanhamento de contínuo vai ser utilizado por toda a era barroca. Por esse motivo, esse período, durante o qual era comum o acompanhamento por baixo contínuo, passou à história justamente com o nome de Era do Baixo Contínuo. A criação é a base das harmonias da canção. É como um guia para o músico tocar o acompanhamento da voz, improvisando as notas e o ritmo. Algumas vezes, o baixo contínuo é apenas cifrado para indicar ao instrumentista quais harmonias podiam ser acrescentadas. Nesse caso, o baixo contínuo se chama baixo cifrado e diz-se que um músico, ao tocar, está realizando o baixo cifrado. Vamos ver rapidamente como o baixo cifrado aparece na música? Esse exemplo mostra, logo na primeira linha, o baixo cifrado. É isso mesmo, apenas um sistema de notas, um pentagrama. Logo abaixo dele, há 3 possibilidades de realização escritas pelo compositor Georg Mühlbach, ou seja, 3 opções com notas reais para o instrumentista tocar. Em resumo, o baixo contínuo é uma base para as harmonias e permite mais liberdade para a interpretação porque estabelece um diálogo com o cantor. Os instrumentos preferencialmente utilizados para acompanhamento das canções eram os de corda, da família do alaúde, como a tiorba e o chitarrone. Às vezes, na falta de um órgão para sustentar a harmonia com notas longas, se utilizava um violoncelo, ou uma viola da gamba, ou um fagote. Tudo claro? Então vamos adiante. A criação da monodia iniciou o culto à melodia, que absorveu toda a imaginação dos artistas criativos e se tornou a essência dos acontecimentos musicais. Essa veneração gerou uma variedade infinita de beleza e expressão, individualidade e caráter. A melodia, que ecoou através de todos aqueles séculos, é uma linguagem expressiva e comovente dos sentimentos e paixões humanas. Em termos de beleza, ela é igual às criações dos antigos trovadores lá no século XI, mas agora a melodia se tornou superior por causa da harmonia que a apoia musicalmente e que tinha passado por um grande desenvolvimento. O que se revelou foi uma nova melodia, cantada como uma recitação, uma declamação sofisticada, apaixonada e expressiva de um ator-cantor no palco. No vídeo anterior, eu expliquei por que nós nos desviamos do caminho da canção alemã para ver na Itália o nascimento daquela grande novidade que foi a monodia. Agora nós voltamos à Alemanha para ver como é que a monodia foi recebida por lá. Na música vocal alemã do Barroco, se destacaram nomes já bastante conhecidos, como Heinrich Schütz, Georg Friedrich Händel, Johann Sebastian Bach, Johann Friedrich Agricola e muitos outros. Esses compositores desenvolveram um trabalho muito rico. Schütz foi o primeiro alemão a escrever no novo estilo monódico, só que para instrumentos. Ou seja, o solista não era uma voz, e sim um instrumento.
Os seus concertos sacros para instrumentistas e solistas têm uma melodia apaixonada que flutua sobre uma harmonia mística. Essa melodia parece que aponta o caminho que vai ser trilhado pela música alemã até o compositor Hugo Wolf, no final do século XIX. Nas composições de Schütz, a calma da música sacra é substituída por uma tempestade de emoções, enquanto um sentimento humano vivo afasta a rigidez da forma litúrgica. No final do Barroco, a harmonia cultivada por Johann Sebastian Bach e Georg Friedrich Händel ganhou muita importância e passou a se chamar contraponto. Mas a produção de canções para solistas vocais desses dois gênios da música foi praticamente toda sacra. E, como a canção sacra não é o nosso foco nessa breve história da canção, nós não vamos falar muito deles, apesar da sua indiscutível importância para a música ocidental. Entretanto, abrindo uma exceção, por causa do nome do compositor, vamos a um exemplo do universo das canções de Johann Sebastian Bach com textos religiosos. Essa canção foi extraída do chamado caderninho da segunda esposa de Bach, a Anna Magdalena Bach. E os intérpretes vão ser o mezzo-soprano Sara Salotto e o pianista e professor Silas Barbosa, a quem eu muito agradeço a participação neste projeto. A canção se chama Bist du bei mir, numa tradução livre, Se Estás Comigo. Bist du bei mir, geh ich mit Freuden zum Sterben und zu meiner Ruhe, zum Sterben und zu meiner Ruhe. Bist du bei mir, mit Freuden zum Sterben und zu meiner Ruhe, zum Sterben und zu meiner Ruhe. Ach, vergnügt, so mein Ende, es trägt in deine Lebenwände, mir die getreuen Augen zu. Ach, vergnügt, so mein Ende, es trägt in deine Lebenwände, mir die getreuen Augen zu. Bist du bei mir, geh ich mit Freuden zum Sterben und zu meiner Ruhe, zum Sterben und zu meiner Ruhe. Mas por que motivo não ocorreu na Alemanha aquele florescer da canção secular para voz solista como na Itália? Porque na Alemanha a canção estava firmemente enraizada na vida do dia a dia. Era uma arte em sociedade, uma atividade de convívio como uma ocasião, um motivo para reunir várias pessoas e cantar juntos. Às vezes, a polifonia significava o canto alegre
praticado ao redor de uma mesa em torno de uma saborosa cerveja ao final de um dia de trabalho pesado. Essa realidade levou os compositores alemães a se sentirem inseguros para renunciar à polifonia. E assim, ainda por todo o século XVII, a produção de composições polifônicas nas terras alemãs foi muito maior e mais importante que a de canções solistas. Nos demais países da Europa Ocidental, aquelas mudanças tão extremas daquela nova forma de escrever e cantar música vocal secular foram aceitas e digeridas com um certo cuidado e desconfiança. Mas, aos poucos, o estilo vocal monódico acabou por se afirmar por toda a Europa Ocidental. O Barroco durou 1 século e meio, até 1750, ano da morte de Johann Sebastian Bach. Nesses 150 anos, a música foi se desenvolvendo, mas se afastando também daqueles princípios de simplicidade que nortearam a criação da monodia.